Se você chegou nesse vídeo numa sexta-feira à noite, parabéns, sua sexta deve estar bastante chata. Bom, brincadeiras à parte, bem-vindo, bem-vinda. Falar do jogo do Milan, que abriu a rodada de Série A nessa sexta-feira. Bom, o Milan que tinha dúvidas sobre o Milan principalmente nesse começo de temporada, estava deixando algumas dúvidas, esse Milan do Paulo Fonseca. E parece que o time tá começando a se ajeitar, tá começando a jogar melhor, tá começando a jogar bem. É possível que talvez na próxima rodada podemos esperar um bom jogo contra o Bayer Leverkusen pela Champions League. Bom, mas sem querer queimar etapas, o Milan, que tá vindo de uma sequência boa, acabou de ganhar um clássico contra a Internacional. É verdade que perdeu do Liverpool de 3-1. Bom, jogando bem inferior ao Milan, mas ganhou do Lecce hoje, jogando bem, como deveria ser, realmente, como deveria ser o Milan e Lecce, jogando melhor. Hierarquia dos clubes, nós sabemos que o Milan tem muito mais recurso técnico, está muito mais à frente do que o Lecce, então acabou que fez o simples, fez o óbvio, 3-0, uma vantagem que foi construída em 10 minutos de jogo, basicamente. O Milan foi superior em todo o jogo, mas construiu o seu resultado no final do primeiro tempo, nos 38 minutos, aí logo em seguida, nos 40 e alguma coisa, nos 41 eu acho, depois 43 minutos, foi muito rápido que ele construiu o seu resultado, mas diante disso, já estava construindo para fazer seu gol. Não foi um jogo, tirando os gols e algumas chances de ambos os lados, poucas chances, bem poucas na verdade. Tirando isso, foi um jogo de falta de criatividade. Os dois times não estavam conseguindo acertar o último passe para criar as jogadas. Até que, principalmente no primeiro tempo, que foi quando saiu os gols, né? No primeiro tempo, parecia até que o Lecce ia aprontar alguma coisa para cima do Milan no San Siro, mas acabou que o Milan se defendeu bem. O Lecce, até o primeiro gol do Milan, estava com mais chutes a gol, estava com mais finalizações do que o Milan. E aí sai o gol do Milan e aí começa a desandar. Começou a desandar pro Lecce, virou uma bola de neve, saiu o primeiro gol. Em seguida, já falei, foi um intervalo de, fazendo as contas, 7 minutos, saiu os 3 gols do Milan. E com isso, olhando para baixo para ver se eu não tô esquecendo de nada. E com isso resolveu o jogo. Acabou por aí. E então veio o segundo tempo. Mas antes de falar do segundo tempo, eu queria falar do Theo, que tem um posicionamento interessante até, já de alguns tempos. O Theo é um lateral muito ofensivo, sempre foi muito ofensivo, mas há algum tempo, principalmente com o Paulo Fonseca, ele chega no ataque como uma espécie de segundo atacante, pode-se dizer, um meio atacante mais puxado para o lado esquerdo. Bom, eu não vou definir em posição, mas chega muito à frente, tanto que nesse jogo, por exemplo, se já não bastasse o quarteto ofensivo, que o Milan tá jogando com basicamente um quarteto ofensivo, que é Rafael Leão numa ponta, Pulisic na outra, Morata e Abraham pelo meio. É um quarteto ofensivo, desses 4 nenhum marca. E nem o Theo, vamos ser sinceros, o Theo também vai encaixar nesse bolo. No primeiro tempo, o Theo tava subindo muito, subiu bastante no primeiro tempo, e ele tava se posicionando entre os zagueiros e entre o ponta, Rafael Leão no caso, e o Abraham ou o Morata, depende de quem estava mais para a esquerda. Ele estava se posicionando entre os jogadores do Milan e entre os zagueiros. Ou seja, isso cria uma superioridade numérica que o defensor do Lecce não sabe quem deve marcar, porque a bola, por exemplo, a bola tá no Reinders, no volante, no Reinders. Se tem 4 jogadores de ataque e 4 defensores, cada um marca o seu e torce para dar certo. Mas quando o Theo chega para fazer um número a mais, isso destabiliza. E aí o Rafael Leão fica livre, o Abraham fica livre, Morata, Pulisic, Theo, enfim, vai ser ocasional. Dependendo do jogador, vai sobrar espaço, e foi o que aconteceu na jogada do segundo gol, que o Rafael Leão vem, puxa a marcação, o Abraham com o Morata também puxa a marcação e deixa um corredor pro Theo, que
O Rafael Leão acha um lindo passe pra ele, um belo passe. Acha um passe pro Theo, e o Theo bate firme no gol, num espaço que teve no corredor pra correr, que é o que o Theo mais gosta de fazer, é correr, esse ofensivo, correr pra frente, correr pra frente. O Theo adora fazer isso e deram um espaço pro Theo. Bom, foi um posicionamento bem curioso do Theo, porque não é comum. Bom, imagino que seja situacional de alguns jogos só, porque é um posicionamento que vai precisar muito, muito do Tomori, vai precisar muito que o Tomori esteja atento e que ele consiga ganhar as divididas como conseguiu ganhar hoje. O Tomori hoje foi muito bem, muito, muito bem. Ele conseguiu ganhar na velocidade 2 vezes, fora as outras vezes que ele ganhou na pura habilidade. Bom, mas agora, passando desse tópico de posicionamento, aí acaba o jogo, basicamente, né? Porque aí vem o segundo tempo, e com o segundo tempo acaba o futebol, né? Porque o Milan desiste de atacar, o Lecce não tem força suficiente para atacar, fica um jogo meio que o Milan fica jogando a bola para um lado e para o outro, o Lecce fica jogando a bola para frente, fica rifando a bola. O jogo basicamente acabou. O Milan ficou esperando o resultado no segundo tempo, ficou esperando o apito final. O jogo foi para isso no segundo tempo, sejamos sinceros. Mas teve algumas oportunidades o Lecce, o Milan também. O destaque no segundo tempo, a emoção que teve no segundo tempo foi a expulsão do Bartesag, um lateral da base do Milan, 18 aninhos só, bem jovem, subiu essa temporada para o time profissional do Milan. Já começou a temporada mais ou menos, né? Bom, acabou de receber o cartão vermelho direto. Eu discordo da marcação de um vermelho direto, eu não acho que tenha sido para vermelho direto, porque ele primeiro pega a bola e ele não acerta tão em cheio quanto poderia acertar o jogador. Pelo menos eu assistindo na primeira vez, eu não vi replay, não vi melhor momento. Tô gravando logo em seguida, mas ao ver na transmissão, eu achei que o vermelho direto foi bem rígido da parte do juiz. Eu acho que ele poderia ter dado um amarelo, poderia ter dado um amarelo e ficaria tranquilo. Mas fora isso, não teve muita coisa do segundo tempo. Eu acho até que, por ser um segundo tempo, quer segurar o resultado, poderia dar rodagem para alguns garotos da base. Por exemplo, o Zeroli, que é um meio campo da base, que é bom jogador, parece que vai dar bom jogador. Poderia testar alguns reservas também, para saber com quem pode ou quem pode não contar. Porque é começo de temporada, o Paulo Fonseca tá conhecendo o elenco. Então acho que ele poderia ter dado oportunidade para outros jogadores. Até entrou o Chukwueze e o Loftus-Cheek, que tinha começado no banco, mas quando eu falo dar oportunidade para os jogadores, é outros jogadores, mesmo outros jogadores que não vão ter tanta oportunidade assim, porque já era um jogo basicamente ganho, então poderia dar rodagem para experimentar todo o elenco, para saber o que cada um pode e o que não pode oferecer. Bom, mas enfim, de jogo é isso, basicamente é isso, acabou o jogo e 3 pontos pro Milan, que no momento está em segundo colocado. Lembrando que foi o primeiro jogo da rodada, então ainda tem muito time que pode ultrapassar o Milan nessa rodada. Por exemplo, o Torino ainda está em primeiro lugar. E tá em primeiro lugar porque o Milan tem uma derrota e o Torino não tem derrota, tem 3 vitórias e 2 empates. Se eu não me engano, é isso, a mesma coisa que o Milan, mas só que o Milan, por ter um jogo a mais, acaba que tem uma derrota. Então, amanhã, ao decorrer da rodada, o Milan pode cair posições. Tem muito time na frente do Milan, eu nem me atentei em decorar todos, mas do 7º pra cima, qualquer um pode ultrapassar o Milan. Ainda não é motivo pra achar que tá memorável, mas é um bom resultado e é uma boa esperança, porque parece que o Paulo Fonseca tá conseguindo achar o time. Bom, veremos na Champions League como que esse time vai jogar. E eu volto no final de semana para falar sobre algum jogo que eu achei interessante, ou semana que vem para falar dos jogos da Champions League. Se cuida, sexta-feira não vai perder o juízo, ou perde também, bom, você que sabe. Aí é contigo, mas eu recomendo não perder o juízo. Seja responsável e
Tchau!